Que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Nós vamos fazer uma reflexão em torno de duas questões de O Livro dos Espíritos, a 664 e a 665. Porque Kardec pergunta para os espíritos, será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Essa pergunta está na terceira parte de O Livro dos Espíritos, quando Kardec analisa a lei de adoração. E os espíritos respondem que a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira àquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. E aí os espíritos continuam nessa explicação. Então, nós aprendemos que a prece é o maior recurso que nós temos. A prece deveria ser uma constante nas nossas vidas. Às vezes a pessoa está passando por uma situação tão difícil, com dores, com problemas financeiros, ou porque perdeu um ente querido, enfim, várias situações. E quando ela pede ajuda, que nós falamos com ela, faça uma prece, ou eu vou fazer uma prece por você, ela fala, mas só uma prece. Quer dizer, a pessoa não consegue alcançar a eficácia da prece, o benefício que nós recebemos com uma prece. E orar por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão desesperançados da vida, como é importante, porque é uma vibração de amor, é uma energia que vai envolver aquele irmão nosso que está tão necessitado. E muitas pessoas dizem assim, mas eu não posso orar pelos que já morreram, eu não posso orar pelos suicidas, porque vou atraí-los para a minha companhia. Não vai não. Mesmo porque a Dona Ivone, no livro Memórias de um Suicida, no caso dos suicidas, por exemplo, ela diz que os suicidas, eles são socorridos e eles são tratados no mundo espiritual, em hospitais próprios. Eles não ficam circulando por aqui, porque, como diz a Dona Ivone, no livro, e Leon Denis, né, que é o organizador doutrinário do livro Memórias de um Suicida, que nós encarnados, não aguentaríamos as vibrações de um espírito suicida. Então, até no mundo espiritual, eles ficam em lugares, em hospitais específicos. Então, eles, mais do que ninguém, eles necessitam das nossas preces para dar alívio, para que eles voltem a ter esperança e saibam que uma nova chance lhes será dada. E no livro Memórias de um Suicida, é relatado que nos pés de cada cama em que está ali um espírito que suicidou-se, existe um aparelho, como se fosse uma tela de televisão, e quando uma pessoa ora por aquele espírito, aparece o rosto dela ali naquela tela. E isso dá uma alegria muito grande para eles.
dá uma esperança muito grande, além do alívio que as energias da prece proporcionam. É como se aquela pessoa que está orando estivesse ali visitando aquele que está enfermo. Então, nós não precisamos temer atrair para nossa companhia esses espíritos, que são irmãos nossos. E quando nós oramos, você eleva o seu pensamento até o máximo de vibração elevada que você conseguir. Então, se tem algum espírito, por exemplo, do mal, vamos dizer assim, e você eleva a sua prece, eleva o seu pensamento numa prece, quem está numa vibração inferior não consegue atingir aquele que está num patamar mais elevado. Então nós podemos ficar tranquilos, porque a prece também nos protege. Porque quando nós fazemos uma prece, o primeiro beneficiado somos nós, que elevamos a nossa vibração, que entramos em sintonia com os espíritos do bem, com os espíritos elevados que alcançamos as faixas do amor. E só temos benefícios com a prece por aqueles que estão sofrendo. Existem irmãos nossos de outros credos religiosos que acham que não devemos orar por aqueles ditos mortos, né? E que são mais vivos do que nós, como diz Emmanuel, vossos mortos vivem. Então eles estão vivos no mundo espiritual, precisando de socorro. E quando nós oramos por eles, nós não precisamos ter receio, medo de eles virem nos prejudicar, porque eles vão se sentir beneficiados com a prece. E há uma vibração, uma energia luminosa nos envolvendo. Até no culto no lar, tem pessoas que falam, não pode orar por sofredores, por obsessores, por suicidas, por quem já morreu, no Evangelho no Lar. É claro que nós devemos orar por eles. No Evangelho no Lar, os espíritos estão ali, nossos anjos de guarda, os espíritos protetores, e estão ali. E quando nós fazemos o Evangelho no Lar toda semana, que deveríamos fazer todos os dias, principalmente nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, cria ao redor da nossa casa uma cerca fluídica, uma proteção de energias luminosas que os espíritos que querem nos perturbar, nos progredir, não conseguem ultrapassar. Então nós podemos ficar bem tranquilos. E aqui ele vai falar, na questão 665, que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos por não se achar prescrita no Evangelho. Aí os espíritos dizem, aos homens disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Esta recomendação contém a de empregar os homens todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir ele esse fim. Se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito, não menos certo é que a prece que lhe dirigis por aquele que vos inspira a afeição, constitui para este um testemunho de que dele vos lembrais,
testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-los. Então, e aí os espíritos continuam, se alongam, não é? Nesta resposta. Então, quando os nossos entes queridos estão no mundo espiritual, nós pensamos assim: o que nós podemos fazer? O que eu posso fazer para o meu ente querido ficar feliz no mundo espiritual? Dos recursos que nós temos é a prece. Envolvê-lo em vibrações de amor, envolvê-lo em vibrações de perdão, em vibrações de paz, lembrar com carinho, com saudade daquela pessoa querida, esquecendo todos os erros que ele cometeu, esquecendo todas as coisas menos boas que ele praticou aqui na Terra, porque todos nós praticamos, né, ações que não são boas, e então é muito importante a prece para os nossos entes queridos que desencarnaram, assim como para todos os nossos irmãos da humanidade. Então, quando acontece um terremoto, igual novamente aconteceu no México, quando ocorre um terremoto como aconteceu no Haiti, quantas pessoas estão morrendo no Afeganistão por conta dos ataques talibãs? Esses que desencarnaram, nós precisamos orar por eles e orar também pelos familiares deles que estão passando por essa dor, pedindo a Deus que alivie os seus corações, porque em momento nenhum nós podemos esquecer que nós somos espíritos imortais. Nós estaremos para sempre, por toda a eternidade, estaremos vivos, e que Jesus acolha em sua misericórdia, em seu amor, a todos nós, a todos esses irmãos, porque Jesus falou que nenhuma ovelha dos que o Pai lhe confiou se perderia. Então, aqueles que são criminosos, que cometem maldades contra os seus irmãos, são os mais necessitados de prece, não é? E essa caridade para com os criminosos, que nós encontramos uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, de uma rainha de França, nós precisamos ter, porque eles são muito infelizes e vão responder mais para frente por estas infrações à lei de Deus, que é a lei do amor. Muita paz, que Jesus nos abençoe.